Vamos lá, pessoal, ver agora. Qualquer dúvida, vamos participar, vamos perguntar, viu? Vocês estão me ouvindo, não estão? Pronto, então, sobre a regionalização brasileira, certo? Primeiro a gente estudar aqui alguns conceitos, certo? Quando se trabalha esse tema de regionalização, a gente vê alguns conceitos que é importante a gente entender. Primeiro conceito é de região. O que é uma região? Né? A gente, no cotidiano, a gente escuta muito falar, né? Região Nordeste, região do Seridó, região do Vale do Açu, região, região Sudeste. Mas o que é uma região? Certo? Então, a região, pessoal, ela é uma porção do espaço que se distingue dos demais por suas características físicas, culturais, econômicas ou políticas. Como assim, professor? Existe um determinado território, um determinado espaço, que vai ter diferenças, tanto nos aspectos da natureza, nos aspectos físicos naturais, ou pode ser nos aspectos culturais, certo? Por exemplo, um determinado espaço vai ter características semelhantes nesse espaço. Essas características podem ser físicas, podem ser culturais, econômicas ou políticas, que vai ser diferente das demais. Exemplo, professor. Região Nordeste. Ela tem umas características físicas naturais, como por exemplo o clima, a vegetação, a fauna, que é diferente da região Norte. Por isso costumamos dizer que, mesmo estando no território brasileiro, são duas regiões diferentes, porque são duas áreas que elas possuem características que vão se diferenciar das demais. Entenderam o que é região, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar. E regionalização? Regionalização é uma divisão do espaço geográfico para fins de controle administrativo ou de planejamento do território. Então, pessoal, regionalização, ela é nada mais do que o processo de dividir um determinado espaço, um determinado território em regiões. Isso se chama regionalização. Certo? E território? O senhor está falando aí em dividir o território, em regionalizar o território. O que é um território? Território é todo o espaço que ele é definido e delimitado a partir das relações de poder. Levando em consideração esse conceito de território, qualquer espaço que tenha relações de poder, ele é delimitado a partir de relações de poder, é um território. Isso pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município, pode ser sua casa, o seu quarto. Esse aqui é o meu território porque aqui quem manda sou eu. Aqui quem determina as normas aqui dentro sou eu. Então todo espaço que tem relações de poder, ele é delimitado pelas relações de poder, a gente chama de território. Deu para compreender região, regionalização e território? Existem dois tipos de regiões, de acordo com o critério que é feita a regionalização. A região pode ser geográfica ou natural. Região geográfica, quando o critério de regionalização pode ser o político, econômico, cultural ou histórico. Aí essa divisão é chamada de região geográfica, quando a regionalização é feita seguindo esses critérios. Quando a regionalização é feita seguindo os critérios dos aspectos físicos naturais, relevo, clima, vegetação, hidrografia, aí é uma região natural. A gente vai ver exemplos lá na frente de região natural e região geográfica. Uma perguntinha para refletir. Eu queria ouvir vocês, para mim não ficar falando sozinho. Por que regionalizar um território?
Ou, se você falar isso aí na questão da região geográfica, tá certo. Dá pra sim, com relação à região geográfica. Mas será que uma região natural, será que dá para seguir assim, a mesma linha de pensamento? Aí colocar a gente pra quê naquele território? Você tá só pra trabalhar? Se fosse uma questão valendo um 10, eu lhe daria um 6. Certo? Porque tá faltando só umas palavrinhas chave aí para encaixar. Entendeu? Uhum. Vamos ouvir os outros colegas aí. Alguém tem alguma ideia? Franciele, Cecília, Cauane, Raqueline, Calisson. Por que regionalizar um território? Sei. Mais alguém tem alguma coisa a falar? Luana, Ícaro, Anderson. Ninguém. Vamos ficar calados mesmo. Então vamos lá, pessoal. Olha, regionalizar para quê? As palavras-chave que faltou a questão era planejar, conhecer e administrar e organizar o território. Então a regionalização, um território ele é dividido em regiões para facilitar o planejamento. O próprio sentido etimológico da palavra região, que eu não falei no início, já para provocar essa discussão aqui nesse slide, certo? O próprio sentido etimológico da palavra região, ela vem do romano regio. O que é regio? O Império Romano, como vocês conhecem ao longo da história, ele alcançou uma área enorme, que ia da Europa à Ásia. E o imperador, ele não conseguia administrar essa área enorme. Era um grande território. Então ele dividiu em régio. Ele dividiu no que ele chamou em régio. E em cada régio ele colocou um governador para administrar o território para ele. Entendeu? Então regionalizar significa dizer, por que regionalizar? Para facilitar a organização e o planejamento do território. Entendeu? Então, quando Leão falou na questão da região natural, colocar pessoas lá, eu fiquei até pensando, será que ele vai dizer colocar pessoas para conhecer o território, fazer a organização? Então regionalizar para isso, certo, pessoal? Alguém ficou com dúvida?
Uhum. Agora sim, Leandro, se eu tivesse explicado o sentido etimológico da palavra região, que vem do romano regio, é, lá no início do slide, né, tinha dado certo, né? Vocês já iam entender, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Oi? No grupo, pode estar no grupo. Então, dando continuidade, pessoal, olha, a divisão, né, administrativa do Brasil, já que a gente está falando da regionalização do Brasil. Então, o Brasil é dividido politicamente, ele é dividido em estados, né, e os estados são divididos em municípios. Então, a administração do Brasil é feita na esfera nacional da União, né, que é dividido em estados e dividido em municípios. Além dessa divisão, a gente sabe que os estados eles são agrupados em regiões, que a gente vai entender cada uma das formas de regionalização do território brasileiro. O autor do livro, né, o Francisco Linhares, que é o autor do livro de vocês, ele coloca uma expressão muito interessante. Vários Brasis dentro do Brasil. Isso lá na página 118 tem essa expressão que ele coloca. É até um subtítulo. Vários Brasis dentro do Brasil. Aí eu pergunto a vocês, por que ele utiliza essa expressão? Vários Brasis dentro do Brasil. Pode. Né, é verdade. Isso. Mas, é, a, certo. Aí a gente tem que entender também, Leandro, como você viu aí o mapa, vai mostrar o que? Certo? Essa imagem aqui vai mostrar o que? Diferentes paisagens, certo? Diferentes paisagens naturais. Vai mostrar diferentes culturas, não é isso? Como por exemplo aqui a gente vê aqui uma imagem aqui de praias, uma imagem aqui de cidades superlotadas, né? Até com monumento religioso. Aqui um local aqui onde tem um parque de diversão. Então mostra aqui várias paisagens naturais e várias culturas. Então vários Brasis dentro do Brasil, porque o Brasil ele é um território formado por diferentes paisagens naturais, certo? A mesma paisagem que está aqui no Nordeste não é a mesma da região Norte e não é a mesma do Sudeste. Aqui no Nordeste o autor até esse mapa aqui ele fez até uma generalização, né? Porque o Nordeste não é só praia. Aqui poderia ter imagem do sertão, né? Das belas serras, né? Os inselbergues que tem aí no sertão, que tem no nosso sertão, né? Como por exemplo o inselbergue de Laja Formosa, né? São Rafael aí tem muitos relevos bonitos, né? Poderia ter colocado, né? Então, até mesmo dentro da região Nordeste, vai ter várias diferenças naturais. Assim como também vai ter diferenças culturais, vai ter desiguais formas de produções. Então, por isso, a questão de vários Brasis dentro do Brasil. Por isso que ele utiliza essa expressão. De arquipélago econômico a
espaço nacional. Certo? De arquipélago econômico a espaço nacional, o autor quer dizer o seguinte: o autor quer dizer que antes o Brasil ele se comportava como um arquipélago econômico, ou seja, o que? Cada região se especializava numa produção econômica, numa atividade econômica. No Nordeste, o extrativismo, né, da borracha. No Nordeste não, no Norte do país. Na região Nordeste, o cultivo da cana-de-açúcar, o café na região Sudeste e a charque na região Nordeste. O Brasil se comportava como um arquipélago, né, porque eram atividades econômicas desenvolvidas em cada região. Pessoal, vou pedir aqui só um minutinho, viu? Porque eu vou receber uma encomenda aqui. Aí já já a gente continua, certo? Só um minutinho. Voltei. Vamos lá, pessoal. Então, isso aqui. Vamos aqui continuar. Dessa questão de arquipélago econômico ao espaço nacional, pessoal. Aí com a industrialização, aí houve toda a reorganização do espaço brasileiro, do espaço geográfico brasileiro, certo? É, porque porque essas atividades regionais que antes não tinham integração começaram a ter uma integração. Aconteceu igual o sistema interligado nacional que Leão apresentou agora há pouco, certo? Aí houve também, a partir de 1930, né, uma preocupação com a reorganização desse espaço geográfico brasileiro e também com a desigualdade regional. Então, houve a preocupação da divisão do território brasileiro em regiões, isso no governo de Getúlio Vargas, certo? E que foi criado em 1938 o IBGE, certo? Foi criado o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o principal órgão que faz a divisão do território brasileiro em regiões, certo? E o objetivo de dividir o território em regiões era conhecer todo o território nacional, olha ali, conhecer para organizar, administrar, conhecer os recursos naturais, certo? E suas particularidades e potencialidades, certo? Então, e para fazer políticas públicas de planejamento regional mais eficazes. Foi esse o objetivo de dividir o território brasileiro em regiões. Aí foi criado o IBGE e a primeira divisão regional do IBGE de 1940 está aí. Dividiu o país em 5 regiões: região norte, região nordeste, região oeste, região centro e região sul. Essa foi a primeira divisão regional do IBGE. Vocês percebem que alguns estados não existiam nessa época, né? Por exemplo, o Acre ainda era considerado um território. Não existia Roraima nem Amapá. Tocantins também não existia. Mato Grosso do Sul não existia, era só o Mato Grosso mesmo. Goiás ainda se escrevia com Z, entre outras mudanças, certo? O Distrito Federal ainda se localizava no Rio de Janeiro, né, que era a capital do país. Aí 5 anos depois, o IBGE fez outra nova regionalização. O que mudou dessa primeira para essa segunda? Vocês conseguem observar alguma mudança, pessoal? Uhum.
Isso. Novas, isso, novas regiões surgiram, né? Isso. Olha, perfeito, Leandro, perfeito. Olha. Região Sul continuou, região Sul, né? Lembrando aqui, dois territórios foram criados, né? Território do Iguaçu e território de Ponta Porã. Território do Guaporé, atual estado de Rondônia. Território de Rio Branco, que passou a se chamar Roraima depois, e território do Amapá. E outras regiões, né? Porque não era mais 5 regiões, certo? Tinha a região norte, nordeste ocidental, nordeste oriental, leste setentrional, leste meridional, centro-oeste e sul. Eram mais regiões. O IBGE foi mudando, né? Em 1960 ele apresentou essa divisão aqui. Dividiu norte, nordeste, leste, centro-oeste, sul. Observa que o Distrito Federal já está localizado aqui na região centro-oeste, né? Goiás passou a ser escrito com S, né? Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu deixaram de existir, foram anexados aos estados de Mato Grosso e Paraná, respectivamente, certo? E houve mudanças de estados de uma região para outras, né? Por exemplo, a região leste, né? Pegou estados que era da região meridional, assim por diante. E em 1970, 10 anos depois, aí fez outra regionalização. O que diferenciou dessa de 1960 para essa de 1970, pessoal? Isso. Quem? Sim. Antes era sul. É. Uhum. Verdade. É, e foi criado um novo estado, né? Porque, olha, antes o Acre era território, não era estado. Aí agora passou a ser estado, o Acre, né? É, outra coisa, pessoal, interessante, essa questão da Bahia, né? A Bahia foi leste, foi este, foi leste setentrional e agora nordeste, né? Atualmente faz parte da região nordeste. Mas se você for analisar a cultura dos baianos, eles não têm um elo forte de ligação com a nossa cultura nordestina, não. Se você for, assim como por exemplo você for no Maranhão, você percebe que o estado do Maranhão ele tem mais traços culturais ligados com a região norte do que com a nossa região. Enfim, são a regionalização sempre é difícil, a regionalização, né? E aqui é atual, né? Então a regionalização atual, né, que é a oficial do IBGE, divide em 5 regiões, levando em conta o critério político-administrativo, viu? Essa regionalização do IBGE, que divide o Brasil em região norte. Dessa vez, olha, veja que Goiás foi criado um estado, né, que foi o estado do Tocantins, que passou a pertencer à região norte. Amapá e Roraima passaram a ser estados, certo? Aí a região nordeste continuou com o mesmo total de estados. Centro-oeste também. Centro-oeste ganhou mais um estado, né? Porque o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso foi dividido em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a região sudeste continuou com a mesma quantidade de estados, né? E o sul também continuou com a mesma quantidade de estados. Essa é a divisão oficial do IBGE atual, certo? Existem outras divisões, professor, do IBGE? Sim.
A de Pedro Picha, ele divide o território seguindo o critério geoeconômico. Então ele divide o Brasil em 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Então, como a do IBGE ela é um critério político-administrativo, vocês prestem atenção que a divisão regional coincide com os limites dos estados, não é isso? A de Pedro Pinchas não é política administrativa e sim econômica, baseado nas especialidades produtivas de cada região. Então ele divide em 3 e não obedece o limite dos estados. Então ele divide em regiões: a Amazônia, certo? Uma região em que tem a economia mais voltada para o extrativismo vegetal, né? Isso, aí a região Nordeste, com a economia mais voltada para a atividade agrária, agropecuária, né? Lembrando que o Maranhão é dividido, olha, o Maranhão, uma parte do Maranhão fica na região da Amazônia, outra parte do Nordeste. O norte de Minas Gerais se insere nessa região do Nordeste. E o restante aqui, a região aqui, parte do Centro-Oeste, parte do Sudeste e o Sul, região Centro-Sul. Uma região com economia mais dinâmica e mais industrializada. Então é essa a divisão dos complexos regional de Pedro Pinchas, que se diferencia do IBGE devido ao critério de regionalização. Esse aqui utilizou o político-administrativo, esse aqui o geoeconômico. E tem outra, Milton Santos, os 4 Brasis de Milton Santos e Maria Laura Silveira. Segundo eles, não existe, não são 5 nem 3. Faz uma crítica a essa divisão do IBGE e a divisão regional de Pedro Pinchas. São 4 Brasis. Então ele, Milton Santos, o geógrafo Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira, eles fizeram essa regionalização baseado no critério técnico, do meio técnico científico informacional, levando em conta a questão da informação e também da forma como está sendo distribuída pelo território, certo? Então, quais são os locais onde tem maior concentração, principalmente das mídias, né? Tem mais empresas, mais recursos tecnológicos? Ele analisou que são esses estados aqui, são os estados da região Sudeste e Sul, que ele chamou de região concentrada. Ele percebeu que o Centro-Oeste possui uma área onde tem muito avanço da mecanização da agricultura, certo? O agronegócio. Então essa região aqui ele continuou chamando de Centro-Oeste. E a região Nordeste, certo? Ele observou que é uma região que baseada, apresenta ainda uma agricultura pouco mecanizada em relação às outras, certo? E ele chamou de região Nordeste mesmo. E a Amazônia, ele chamou uma região onde encontra ainda um baixo desenvolvimento tecnológico, certo? E uma população, uma área pouco populosa, certo? Um espaço pouco populoso, que ele chamou de Amazônia. Na divisão de Milton Santos, ele obedece os limites dos estados. O que vai diferenciar a divisão de Milton Santos e Maria Laura para a do IBGE é apenas que ele faz um anexo. Região Sul e Sudeste, ele chama de região concentrada. É onde tem a maior concentração de recursos tecnológicos. Outras formas de divisões. Recentemente, a divisão o IBGE propôs uma nova divisão regional em espaços, em regiões imediatas e em regiões intermediárias.
levando em conta aquele assuntozinho básico que vocês já estudaram, a questão de hierarquia urbana, levando em conta a rede de hierarquia urbana existente no nosso país, certo? E a capacidade de um município polarizar os municípios vizinhos. Então, ele foi criado essa região geográfica a partir do poder de polarização de cada município, certo? Então, o Rio Grande do Norte, eu trouxe o exemplo do Rio Grande do Norte, ele foi dividido em regiões geográficas intermediárias em três. Região geográfica intermediária de Mossoró, região geográfica intermediária de Caicó e região geográfica intermediária de Natal. São Rafael se localiza aqui na região geográfica intermediária de Mossoró. As regiões geográficas intermediárias são divididas em regiões geográficas imediatas. Aí se apresenta mais. A de Mossoró é dividida em região geográfica de Pau dos Ferros, de Mossoró e de Açu. São Rafael, mais uma vez, se localiza aqui na região geográfica imediata de Açu. E tem outras regiões, né? A de Natal, por exemplo, é João Câmara, Natal, São Paulo do Potengi, Santa Cruz, Santo Antônio, Passa e Fica em Nova Cruz, Quanguaretama. E a de Caicó divide em duas, Currais Novos e Caicó. E também existem outras divisões menores, como por exemplo, aqui, uma cidade, ela é dividida em bairros, certo? Eu trouxe o exemplo do município de Parelhas, né, que foi de um trabalho que eu fiz, certo? Olha, é dividida em bairros. Região Central, o Centro, São Sebastião, Ivan Bezerra, Boqueirão, são bairros. Assim como São Rafael também é dividido em bairros, não é? Não existe a divisão do município de São Rafael em bairros? Quais são os bairros de São Rafael aí? Não, isso aqui é Parelhas. Isso aqui é Parelhas, não é São Rafael não. Não, mas aí é rua, né? Vamos lá, tem o centro, né? Tem o centro de São Rafael. Aí tem a Bela Vista. Aí tem aquele conjunto Vale Encantado, né? Que fica ali próximo ao cemitério. Aí tem o Soledade. Soledade, né? Aí tem Nova Jerusalém, que é as duas ruas lá, a Rua do Toco e a Rua do Zé Pequeno, formam um só bairro, né? Nova Jerusalém. Então são os bairros de São Rafael. Então todo município ele tem essas divisões. Por que é que um prefeito divide um município em bairro? O prefeito divide um município em bairro em virtude para e fica mais fácil o planejamento do bairro, fica mais fácil administrar, entendeu? Veja só, tem um agente de saúde do Soledade, tem um agente de saúde comunitário do Soledade, tem um agente de saúde comunitário do Bela Vista. Imagine se fosse um agente de saúde para todo o município, toda a área urbana de São Rafael. Não era difícil eles controlar, fazer o controle, né? Então, por isso, a divisão em bairro facilita a administração do município, certo? Tem uma pessoa que é responsável aqui pelo bairro tal. Essa pessoa vai levar os problemas do bairro até o gestor e o gestor vai elaborar estratégias de políticas públicas para a melhoria daquele bairro. É assim que funciona na teoria, viu, pessoal? Não sei na prática. Aqui aqui um exemplo de região natural, né? Como eu disse que ia citar os exemplos, olha. Aqui é baseado no critério natural, no critério físico natural. Certo? Então, se a gente observar aí, tem os domínios morfoclimáticos de Aziz Absabe, que ele fez mapeamento. Então, ele analisou apenas o que? O relevo, a vegetação, o solo e as condições de clima,
para dividir o Brasil nesses domínios. Amazônico, nós estamos localizados no das Caatingas, Cerrado, Mares de Morro, Araucária, Pradarias, e aqui são as áreas de transição. Aqui outro exemplo aqui, o trabalho do professor Diogo Bernardino, né? Professor da UERN, lá de Assunção, né? Que ele fez uma divisão do Seridó em unidades de paisagem. Então ele fez o mapeamento das unidades de paisagem do Seridó, levando em consideração também o critério físico-natural, certo? O critério da paisagem natural. Dividiu, né? Planalto da Borborema, planaltos cristalinos, chapadas sobrepostas ao embasamento, sertões de Piranhas e planícies fluviais semiáridas, certo? Então aqui são alguns exemplos, né? E alguns